Tainá, esse é o canal do blog Dias Radiantes e que bom que você está aqui. Hoje eu queria compartilhar com vocês a leitura de Laranja Mecânica de Anthony Burgess. Essa minha edição é da editora Aleph e é uma edição comemorativa, em especial os 50 anos da obra, e ela é linda. Eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês. Primeiro ela vem com essa sobrecapa, né, que é assim. Então ela é assim, laranjona. E aqui tem o ano de publicação original, 1962, com esse símbolo. E aqui 2012 com esse símbolo. Com o nome aqui na lombada e o símbolo da Aleph. Quando você abre, ela é assim, maravilhosamente laranjuda e cheia de engrenagens e pinhos e ferramentas. Tem esse símbolo aqui, que foi desenhado pelo próprio Anthony Burgess, que é uma laranja que aberto tem engrenagens, ou seja, uma laranja mecânica. E dentro dessa edição tem ilustrações. Existem 6 ilustrações aqui, ou são 9, agora eu fiquei em dúvida. Acho que são 9. 9 ilustrações que foram feitas por 3 desenhistas diferentes. Então eu vvou mostrar uma ilustração de cada desenhista. O desenhista que fez as ilustrações da primeira parte, eu vou olhar aqui embaixo que eu anotei. Quem fez foi David McKean, que ele é conhecido por fazer ilustrações em parceria com Neil Gaiman, que é um autor que muita gente aqui nos canais literários comenta. Muito marcante, sabe? Essa imagem me dá um negócio. Ai. A segunda parte do livro foi ilustrada pelo Angeli, que é um brasileiro, né? Então aqui é uma das cenas. E eu não vou explicar muito das cenas para acabar não sendo spoiler. E a terceira parte foi ilustrada por Grillo, que ele ganhou um Oscar em 1975 por melhor curta animado. Falando um pouquinho de por que eu decidi ler esse livro. Eu fiz faculdade de psicologia e eu acho que parece que é uma coisa obrigatória. Todo mundo que faz psicologia, em algum momento, na faculdade, em alguma disciplina, vai assistir o filme de Laranja Mecânica, do Stanley Kubrick. E foi esse filme que eu assisti. Eu não fazia ideia de que existia o livro. Sim, eu vivi em outro planeta, não cresci numa casa com livros, meus pais não são leitores, então eu não sabia da menor existência desse livro. Quando eu entrei na faculdade, eu vi o filme, achei muito legal, mas eu vi esse filme também, acho que no primeiro ou no segundo semestre, então eu não entendia muita coisa de nada e eu fiquei voando. E aí, um bom tempo depois, eu descobri que tinha um livro e eu fiquei muito interessada, principalmente porque o final do livro é diferente do final do filme. E eu acho até que o fato de ter mudado o final muda um pouco a interpretação e como você vai enxergar toda a história. E às vezes o final ele dá um sentido totalmente diferente para a história inteira. Vou colocar de volta a capa. Se você, assim como eu, não conhecer essa história, eu vou te contar um pouquinho que história é essa do Laranja Mecânica. A gente vai acompanhar o Alex. O Alex é o nosso protagonista e ele vai falar com você, leitor. Então você vai ser o Duque dele, que é outra coisa muito legal dessa história, porque o Alex ele fala com a gíria muito própria dos jovens dessa Londres futurista, meio distópica, em que a história se passa. No final tem um glossário assim, que dá o significado das palavras, mas o que o autor queria era que você sentisse esse estranhamento de falar com uma pessoa que está falando com você usando um monte de gírias que você não entende bem. Até tem uma introdução especial assim, do tradutor, falando como é que foi traduzir essas expressões que juntam palavras do inglês com o russo, né, para palavras que fazem sentido dentro da nossa língua do português. Vale muito a pena ler essa introdução, né, os prefácios, tem mais de um. E o autor queria que você sentisse esse estranhamento, que você não ficasse consultando. E, gente, tranquilamente dá para você ler. Se você já teve a experiência de conversar realmente com um adolescente que usa muitas gírias e você conseguiu sobreviver e entender o que ele queria falar, então você também vai conseguir entender e sobreviver ao Alex, né? Você, depois de um tempo, você vai entendendo pelo contexto o significado das palavras e você vai conseguindo acompanhar. E um deles é o Doug, né? Que é tipo um camarada, o brother. E o Alex vai contando as coisas que ele apronta. E você acha que ele é bem mais velho, mas você vai descobrir que ele é realmente um adolescente. No filme do Stanley Kubrick, o cara já é um cara mais velho, eu acho que ele tem quase uns 30 anos. E me passou muita ideia no filme que ele era tipo um vagabundo, assim, que ele tinha chegado na
sei lá, tinha terminado a escola, o terceiro ano, e não tinha ido trabalhar e não fazia nada da vida. Mas na verdade o Alex, ele é um adolescente e era para ele estar estudando. E não é esperado que ele trabalhasse, né? Ele tinha que estudar. Só que o personagem do filme, ele é mais velho, e aí você fica com essa sensação. Assim, também faz muito tempo que eu vi o filme, então não vou entrar muito no filme. Eu só vou falar de algumas impressões que eu tinha, assim, muito forte do filme, e que quando eu fui ler o livro eu fui ver que era uma coisa muito própria do filme, não era uma coisa própria da história. Se essa língua que eles usam chama Nadsat. Bom, e lá depois da página 34, quando terminam os prefácios, eu vou tirar a capinha de novo, que está atrapalhando segurar o livro aberto. Você tem um epílogo, e eu vou ler para vocês esse epílogo. Desejara que não houvesse idade entre 16 e 23 anos, ou que a mocidade dormisse todo esse tempo, que só é ocupado em deixar com filhos as raparigas, aborrecer os velhos, roubar e provocar brigas. Isso é um trecho do Conto de Inverno, do ato 3, cena 3, de William Shakespeare, que é outro autor que eu amo. E isso aqui, digamos assim, que é o mote de interpretação de toda a história. Então você lê a história inteira e depois você volta para esse epílogo e você vai ter a chave de interpretação do que o autor queria que você visse nessa história, né? Mas é uma chave, porque realmente é muito sutil, você tem que ir abrindo e conhecendo essa história, interpretando a partir da sua experiência. Mas o autor lhe dá essa pista, digamos assim, que não é uma pista muito óbvia, especialmente quando você lê o epílogo, né? Você não leu nada da história e você lê isso aqui e você simplesmente esquece. E quando eu terminei de ler, que eu fui voltando, assim, folheando para fazer as anotações, para pegar os nomes e tal, para fazer o vídeo, que eu reli esse epílogo, meu Deus, faz todo sentido. E eu não vou dizer, você vai ter que ler e você vai ter que pensar com a sua própria cabecinha e vir aqui depois me dizer o que é que você achou, pra gente ver se as nossas interpretações e tal, elas casam. Outra coisa, eu recomendo muito essa edição, porque ela vem com um monte de textos no final. Textos escritos pelo Anthony, entrevistas que ele deu. Ó, isso aqui é tudo material extra. Sim, então continuando na história do Alex, né? O Alex, ele tem mais ou menos uns 15 anos. Tem um momento na história que eles vão dar uma informação que vai dar pra você saber mais ou menos que a idade dele é essa. E ele leva a vida em horror show, toque-estoque, o bom e velho entra e sai, esse tipo de coisa que ele faz o dia inteiro, nas palavras dele, né? Então ele sai, ele vai pra escola e depois da escola ele sai com os dogs dele, os companheiros dele, e eles saem fazendo esse tipo de coisa. Só que o Alex, ele é muito carismático. E você tá escutando tudo isso dele. Então você, tipo, não se choca, você não se escandaliza, você... o Alex foi lá e fez isso, ele tava se divertindo, minha nossa, que interessante ele fazendo isso, e tipo, ele tá aprontando horrores, ele tá fazendo coisas bárbaras, e você, tipo, sim, pode crer, porque ele vai falando com você e você vai sentindo simpatia por ele. Eu acho que também isso é uma das coisas que fez esse livro ser tão popular. No final, no material de apoio, você vai descobrir que quando o Anthony Burgess escreveu, ele não pensava que ia ser um grande livro, que ia ser a obra dele mais conhecida. Ele escreveu, mas ele escreveu esse livro. E aí o livro foi ganhando uma proporção sem tamanho. E eu acho que um dos fatores foi isso, que o Alex é muito carismático. Ele faz coisas horríveis. E ainda assim você nutre simpatia por ele, você quer que ele se dê bem. Você não quer que ele se ferre depois de tudo que ele fez. Se ele banaliza a violência, e você vai banalizando a violência junto com ele. Porque ele diz que isso faz parte dele, né? Tem um trecho que eu vou ler pra vocês. É um trecho um pouco longo, mas eu acho que vale a pena. Mas quando ele o cadetou e eu estava preparando um bullying muito forte de Chai, sorri para mim mesma por causa dessas coisas que o PR Detroit e seus drugs estavam preocupados. Está certo, eu me comporto mal, com castragens, toque-choques, escavações com Britiva e o velho entre e sai.
Se eu for lovetando, bom, que merda, hein? Oh, meus irmãozinhos, e não se pode governar um país com cada tchelovek se comportando como eu me comporto à noite. Então, se eu for lovetando e ficar 3 meses no mesto, ou outros 6 meses em outro, e então, como o PR Detroit tão gentilmente me avisa, da próxima vez, apesar da grande suavidade dos meus verões, irmãos, é um grande zoológico fora desse mundo, aí eu digo, justo. Mas é uma pena, meus senhores, pois simplesmente não posso suportar ficar trancado. Minha empreitada deverá ser, no futuro que estende para mim, seus braços de neve e flores, antes que a noja me tome, ou que o sangue manche seu refrão final em metal retorcido e vidro quebrado na estrada, para não ser lovetado novamente. O que é muito justo de se dizer. Mas, irmãos, esse negócio de ficar roendo as unhas dos dedos do pé, sobre qual é a causa da maldade, é que me torna um maltique risonho. Eles não procuram saber qual é a causa da bondade. Então por que ir a outra loja? Se os plebeus são bons é porque eles gostam, e eu jamais iria interferir com seus prazeres. E o mesmo vale para outra loja. E eu frequento a outra loja. E mais, maldade vem de dentro, do eu, de mim, ou de você totalmente ou de Noakes. E esse eu é criado pelo velho Bog, ou Deus. E é seu grande orgulho e radóstia. Mas o não, eu não poder ter o mal, quer dizer, eles lá do governo, e os juízes e as escolas, não conseguem permitir o mal porque não conseguem permitir o eu. E não é a nossa história moderna, meus irmãos, é a história de bravos eus malenques combatendo entre grandes máquinas. Eu estou falando sério sobre isso com vocês, irmãos. Mas eu faço o que eu faço porque eu gosto de fazer. Então é isso, gente. O Alex, ele fala com você, né? Assim, deu pra ver, ele se dirige o tempo inteiro a você. E ele é muito eloquente, muito carismático, apesar das gírias. E ele diz assim, ó, eu sou mal porque eu gosto de fazer maldade. E é isso simplesmente. E ele fala que não vai aguentar ficar preso nesse PR Detroit que ele mencionou. É o tipo agente de conselho, é tipo um assistente social que está acompanhando ele, que diz que se ele aprontar mais uma vez, ele vai acabar sendo preso. E foi o que aconteceu, né? Ele aprontou, que eu não vou dizer o que, você não lê na história, para você ficar sabendo. E aí ele acaba sendo preso. Você quase sente assim como uma fatalidade. Nossa, coitado do Alex. Então o Alex lá dentro dessa prisão, ele apresenta bom comportamento, mas é um pouco cínico, assim, porque ele sabe que ele tem que se comportar bem para ele sair logo da lei. Mas assim, é como ele falou, assim, a questão de bondade e maldade para ele é como se fosse só o que ele tá com vontade de fazer. Não é uma questão assim de certo e de errado. Ele sabe que ele precisa se comportar bem para sair dali. Então ele quer se comportar bem para sair dali. Mas não é que ele tem uma repulsa e ele não pretende mais fazer maldade. Ele é meio que de simulação, mas ao mesmo tempo não é, porque ele quer ser bom, quer se comportar bem para sair dali somente. Mas ele pretende, quando sair dali, voltar a ser quem ele era, né? Quando ele tiver de volta a liberdade dele. E aí ele pede ajuda do capelão para entrar nesse novo tratamento, que é um tratamento de condicionamento. E é por isso que em psicologia a gente vê esse vídeo, porque tem uma escola psicológica, né, que chama behaviorismo, que vem da palavra behavior, que em inglês quer dizer comportamento, que teve como precursores o Watson e Skinner, e foi uma escola que foi muito forte nos Estados Unidos, e os Estados Unidos é um país que tem influência muito forte intelectualmente no mundo inteiro. Então é uma escola que teve muita força durante um tempo e depois foi muito questionada, especialmente na tradição da psicologia brasileira, né? E por isso que a gente vê esse filme, para discutir essas questões ligadas ao condicionamento do Alex em si. Então a gente não discute o que eu achei mais legal nessa história, que é essa questão assim da motivação do ser humano, do que é que leva a gente a fazer uma coisa boa, uma coisa ruim. A gente discute mais só a questão do condicionamento, assim, pelo menos na minha faculdade, né? Meu Deus. O condicionamento que o Alex passou. E aí eu não vou falar, tem cenas bem famosas desse condicionamento, mas eu não vou entrar em detalhes do que fala aqui na história, para você ir sentindo essa emoção junto com o Alex na leitura desse livro, que é incrível. Sem dúvida, entrou para a lista dos meus favoritos. O Alex, como ele fala assim, né, o governo não permite a minha maldade porque ele não permite o meu eu. Isso faz parte de quem eu sou.
né, que também é uma discussão muito profunda, muito complexa, né? Você mesmo aí que está me vendo, pare por um segundo e tente responder quem sou eu, assim, sei lá, a gente sempre vai, quem é você? Meu nome é Tainá, eu tenho tantos anos, eu moro não sei onde, eu tenho que tal profissão, eu sou filha de não sei quem. Mas será que isso tudo responde o que você é? Será que isso é quem você é mesmo, ou são só papéis e identidades que você recebe diante da sociedade? Será que o âmago do seu eu mesmo é isso? Ou será que isso faz parte de quem você é? Já está dando dor de cabeça, né, com essa alma de pergunta. Mas eu acho que isso são questões muito interessantes para se discutir. Eu não vou, assim, eu até gostaria de fazer um vídeo discutindo isso, mas aí eu acho que só valeria a pena discutir esse tipo de questão com quem lê o livro. E aí eu não sei se você está lendo, e eu quero que você leia, então eu não quero comentar demais a história e você perder a vontade de ler. Então eu quero que você leia esse livro, porque esse livro é muito bom. Então o Alex está tão certo de que fazer os toque-choques, o roadshow e o velho sai faz parte de quem ele é, que ele não tá nem aí para o que é esse tratamento. Ele tem certeza que ele vai para esse tratamento e que não vai acontecer nada com ele, né? Ele vai estar lá e quando ele depois do tratamento ele vai estar livre, então é como se ele tivesse uma ultra redução de pena. E ele tá feliz com isso, ele quer sair dali o mais rápido possível. E eu também amei a forma como o Anthony Burgess mostra, porque o Alex está contando para você, né? Então ele vai contar o que ele pensou e o que ele sentiu durante o condicionamento. E eu fiquei assim, uhul, é desse jeito que eu acho que é mesmo. Porque quando eu li 1984, e eu não sei se você leu, então também não vou entregar, mas tem um momento em que o personagem principal, ele passa meio que por um condicionamento também, que eu não vou dizer qual é, nem que momento é. E como ele se comporta depois, durante e depois desse condicionamento, eu falei assim, não é assim, eu não acho que seja assim, eu não acho que o homem é assim, eu não acho que o ser humano é assim, eu não acho que é assim, não concordo. E foi uma das coisas que fez eu não gostar do 1984, que eu não gostei. Não tem vídeo aqui no canal de 1984, se tiver interesse me deixa no comentário que aí eu penso em fazer. Se muita gente comentar eu faço, porque eu já li faz um tempo. Mas esse aqui tinha que ter vídeo, porque é muito bom. Sim, dá pra ver o quanto eu estou empolgada, né, com esse livro. Pois é. Continuando, que esse vídeo já está enorme. Então o Alex está tão confiante que ele vai. E é muito legal quando ele fala de como foi o condicionamento dele, de como ele se sentiu e como foi depois. E pra mim é uma coisa assim que no filme me remeteu muito assim, o que acontece depois, que eu não vou dizer o que é, fique tranquilo. No filme me remeteu muito a uma coisa assim, de a vingança acontecendo, sabe, assim, o troco, ele tá recebendo o troco. Mas no livro não, no livro me pareceu muito a redenção, sabe, quando o personagem ele desce aos infernos e depois ele precisa passar por provas para se redimir. Então, pra mim, o que aconteceu depois foi uma redenção do Alex, e essa redenção ela fica mais clara ainda com o último capítulo do livro, que é a parte da história que foi excluída do filme, né? Então, você tem que ler esse livro mesmo. Eu queria muito comentar com vocês o último capítulo, mas eu não vou fazer isso, né? Eu não vou estragar a experiência de leitura desse livro maravilhoso. Então, por favor, leia, vem aqui depois me contar o que você achou desse último capítulo. Se você lê nessa edição, por favor, leia o material de apoio, é muito legal. O Anthony Burgess comenta muito sobre liberdade, né? E como ele enxerga a liberdade, como a liberdade faz parte do Laranja Mecânica, né? É um livro, uma história, principalmente pelo filme, não só pelo livro, que ficou conhecida pelo condicionamento, que pode ser visto como um cerceamento psicológico do sujeito, mas o que o autor estava querendo fazer era uma apologia à liberdade. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Eu espero muito, de verdade, que vocês leiam, porque é um livro incrível. Nessa edição, em PDF, em qualquer outra edição, mas leiam essa história, vale muito a pena. E depois, por favor, deixe nos comentários e me conte o que você achou. Um beijo, até a próxima.